O Movimento Acredito é uma ação nacional que surgiu oficialmente em 2017, a partir da inquietação de jovens das 5 regiões do Brasil que se dispuseram a transformar indignação em ação política. Já em nossa cidade, o movimento ganhou força a partir da união de 4 jovens novalimenses, João Marcelo, Juliana Salles, Pedro Dornas e Abner Henrique, que fizeram o lançamento da iniciativa agora, no mês de abril. E para saber mais sobre o movimento Acredito Nova Lima, recebemos em nossos estúdios esses jovens líderes. No primeiro bloco dessa nova temporada do Banquete em Foco, vamos falar com Juliana Salles e Abner Henrique. Juliana, Abner, sejam todos muito bem-vindos. Juliana, o movimento Acredito Nova Lima é um partido político? O objetivo é eleitoral? Muito bom você começar essa entrevista com essa pergunta, Fred, porque é um questionamento de muitas pessoas. Saber se o movimento Acredito é ou não é um partido político, ou se tem a intenção de se tornar um. E não, o movimento não é um partido político e não vai se tornar um partido. Nós já temos 35 partidos no nosso país, né? Acho que não é necessário criar mais um partido. E nós somos um movimento suprapartidário, ou seja, um movimento que está além dos partidos políticos e das ideologias. Então, podem ter membros do movimento que são filiados de diversos partidos políticos, ou até mesmo membros que não estão filiados a nenhum partido. E um dos objetivos principais do Movimento Acredito é a renovação dos quadros políticos do nosso país. Disputamos no ano passado uma eleição onde tivemos candidatos do movimento e candidatos filiados de diversos partidos políticos, e tem sim esse objetivo de renovar os quadros, então tem um objetivo eleitoral sim. Já que você falou da questão das pessoas que faziam parte do movimento e foram eleitas, né? Sim. O movimento surgiu em 2017, então 2018 foi a primeira eleição. Dê exemplos de nomes, né, de pessoas que foram eleitas e dos partidos que elas são. O movimento lançou candidaturas a deputados estaduais, deputados federais, deputados distritais e senador. E fomos vitoriosos com a eleição do senador pelo Sergipe, Alessandro Vieira, pelos deputados federais Tabata Amaral e Felipe Rigoni. Inclusive, Felipe é o primeiro cego eleito deputado federal na história do nosso país. Isso é incrível, a representatividade mesmo em prática. E também elegemos um deputado estadual lá no Rio de Janeiro, que é o Renan Ferreirinha. E é interessante que todos eles são cada um de um partido político. O Alessandro foi eleito pela Rede, a Tabata pelo PDT, Rigoni eleito pelo PSB junto com o Renan Ferreirinha. E eles já têm demonstrado nesses primeiros meses de mandato serem parlamentares diferenciados mesmo. A partir do momento que eles abriram um processo seletivo para ocupar os cargos em seus gabinetes, as pessoas que lá estão trabalhando com eles passaram por um rigoroso processo seletivo. Eles também criaram o primeiro gabinete compartilhado da história do Congresso Nacional, onde une um senador, une o Senado, junto com a Câmara dos Deputados, para debater as pautas do nosso país. E também foram parlamentares que assumiram compromissos de combater privilégios. Nenhum deles aceitou a aposentadoria especial, que é direito de políticos, deputados federais e senadores. E tem outros exemplos também que tomaram uma repercussão nacional, que foi o projeto de autoria do nosso senador Alessandro Vieira, que é a CPI da Lava Toga. Então temos muitos bons exemplos aí que estão sendo praticados pelos nossos parlamentares. E após serem eleitos, existem a cobrança do movimento? O movimento pesquisa como está sendo esse mandato, para não ser igual Romeu Zema criminalizou bastante o uso das aeronaves do Pimentel e está usando. Existe isso no movimento? Sim. Tem um diretório nacional que está ali acompanhando diariamente a atuação dos parlamentares para a gente não cair na incoerência que é muito comum no nosso cenário político, né? Abner, e como que você, que tem uma atuação totalmente diferente da Juliana, do João e do Pedro Dorna, se encontraram? Como é que vocês decidiram colocar isso em prática? Conta como é que foi o início disso aí. Então, nós somos 4 jovens que estamos sempre conversando sobre política, né? Então a gente vai encontrando aí no dia a dia da cidade e é inevitável que o assunto político ele surge. Então, nessas conversas, né, de bastidores, do dia a dia da cidade mesmo, eu percebi algo em comum nos 4. A gente conversava, olha, a eleição está chegando, né, 2020 está aí, o que você tem pensado, o que você tem feito? E todo mundo falava a mesma coisa, olha, Abner, a gente está sentindo falta de um projeto para a cidade. Né? Então, eu conversando com o Pedro, com o João e com a Ju, a gente foi alinhando isso, todo mundo sentindo a necessidade de ter um projeto.
E a cada conversa, né, essa necessidade ficava mais em voga, né? Então, a partir daí, em uma das conversas que eu fiz com a Ju, a gente conversando sobre Nova Lima, né, Ju? O que a gente faria, quais são os caminhos e as melhores opções para a cidade, ela citou o movimento. Olha, o movimento Acredito, né, ao qual eu fiz parte, a gente está em processo de expansão e etc. Por que não trazer para Nova Lima? E quando a gente foi conversar sobre as bandeiras do movimento, pela grata surpresa de todos, nós vimos que foram pontos em comuns, né? As bandeiras que o movimento acreditam eram bandeiras em comuns de nós quatro. Então aí foi o casamento perfeito, né? A gente pesquisou mais sobre o movimento, a gente teve um respaldo da equipe estadual do Acredito, e a partir daí foi só organizar o lançamento e trazer o movimento de fato para a cidade. Antes de a gente falar um pouquinho das bandeiras, né, vamos falar para o público de casa quem são vocês. Juliana, faz um pouco aí um resumo da sua história, que foi candidata a deputado federal nas últimas eleições, muito bem, estadual, teve uma grande votação. Conta um pouquinho para o público de casa. Bom, pessoal, eu sou a Juliana Salles, tenho 28 anos, sou arquiteta e urbanista, faço pós-graduação em Poder Legislativo e Políticas Públicas e fui, sim, candidata a deputada estadual nas últimas eleições, representando, inclusive, o movimento Acredito. Participei de um processo seletivo onde eu fui selecionada para representar o movimento e ser uma liderança cívica, candidata a deputada estadual representando as bandeiras do movimento aqui em Minas. Não fui eleita, mas acredito que a minha candidatura me trouxe muito aprendizado e que eu acredito que posso compartilhar com outras pessoas que têm interesse em participar ativamente da política. Eu não tenho pretensões de sair candidata a vereadora, mas eu assumi um propósito, um objetivo, que é ajudar a contribuir para que bons quadros sejam eleitos na nossa cidade. Você teve quantos votos na última eleição? Eu tive 9.393 votos. Já é um grande legado. Abner, e você? Conta um pouco da sua história até aqui. Bom, meu nome é Abner, né? Eu tenho 24 anos. Atualmente eu atuo como diretor de desenvolvimento econômico da Prefeitura de Nova Lima e a minha trajetória ela se confunde um pouco com o empreendedorismo. Eu sempre tive essa intenção, sempre tive o espírito empreendedor dentro de mim, até porque formei numa escola técnica, né, de formação gerencial, que é o Sebrae Nova Lima, e aos 19 anos eu tive a oportunidade de abrir minha primeira empresa, né, a Aquazero, aqui em Nova Lima, e a partir dali eu me apaixonei pelo empreendedorismo. E vivenciando a empresa, durante os 4 anos que eu mantive ela aqui na cidade, eu pude conviver com a necessidade do empreendedor em Nova Lima, né? O empreendedor em Nova Lima, ele ficou muito tempo sem um amparo, sem onde buscar um apoio, né? Ele passava por muitas dificuldades na cidade. Não só pela cidade, mas pelo momento de crise que o país viveu também nesses últimos anos. Então eu senti na pele a dificuldade do empreendedor em empreender, em ter o seu negócio, em conseguir prosperar e ter uma qualidade de vida, né, com o seu negócio, com a sua empresa. Então, a partir do momento que eu optei por não renovar o contrato da franquia, né, e fui convidado a assumir a diretoria de desenvolvimento econômico da cidade, eu coloquei isso como um propósito para mim, ajudar o empreendedor a ter uma vida mais tranquila na cidade, seja na sua formalização, seja depois de formalizado, né, os passos que ele vai ter aí no município, como emitir um alvará, tirar uma nota fiscal, enfim, buscar um apoio em marketing, em vendas. Eu assumi isso como um papel, como uma missão de ajudar o empreendedor a ter uma vida mais fácil na cidade. Então eu faço isso como diretor de desenvolvimento e faço isso como pessoa também. Né? Nas minhas redes sociais eu busco apoiar o empreendedor, eu tenho alguns quadros que nesse sentido, né, como por exemplo o Empreendedor da Semana, onde eu sempre escolho um empreendedor aqui para mostrar o trabalho dele, para ajudar a divulgar o negócio dele, porque eu acho que virou até um bordão meu que empreender transforma, e de fato transforma a vida das pessoas. E na nossa cidade vai ficar mais difícil ainda, que essa semana vai sair uma entrevista no jornal Banqueta, em impresso. Nós fizemos entrevista com o Marcelino, presidente do sindicato, né, dos mineiros, né, nada do que um mineiro, contar a história, mostrar como está o dia do trabalhador de mineração da cidade no dia do trabalhador. E o cenário é péssimo. Se a crise não chegou, ela vai chegar. Então, você tem que pensar muito disso, principalmente para mudar um pouco a cadeia aqui de Nova Lima de mineração, né, Mário? Sem dúvida, Fred. Nova Lima, ela passa por uma necessidade de diversificar a sua economia, né? Olha, tirando esse acontecimento todo da barragem aí, a gente tinha uma previsão que a durabilidade do minério em Nova Lima era até 2055, tá? Meados de 2055. Com essa questão das barragens aí, pode ser que a gente até tenha um tempo um pouco menor disso. Ou seja, Nova Lima tem que diversificar a sua economia.
E já puxando, né, com essa necessidade de diversificar, com uma das bandeiras do movimento, que é o desenvolvimento econômico sustentável, a gente acredita que temos que diversificar, mas a gente não pode esquecer do legado ambiental que Nova Lima tem e Nova Lima carrega. Nova Lima é uma cidade extensa territorialmente falando e ela possui muita área verde preservada, e assim tem que acontecer. A gente vê, por exemplo, a região do Vila da Serra e do Vale do Sereno, que é uma região que está em crescente expansão. Como é que vai fazer? A gente vai continuar expandindo aquela área, continuar crescendo aquela área, entrando para áreas que, porventura, possam ser áreas de preservação, áreas que não são interessantes você trazer ali uma moradia ou até mesmo um empreendimento. Como é que ficam os aspectos logísticos e urbanísticos da região, que afetam não só lá, mas como todos os novalimenses. Então, nós precisamos diversificar, mas a gente precisa atrair negócios limpos, negócios sustentáveis e negócios que poluam um pouco para a nossa cidade. Então isso virou uma bandeira, não só minha, né, agora também do movimento Acredito. Por falar nas bandeiras, quais são as outras bandeiras, Juliana? Você ia fazer esse bate-bola aí. São diversas bandeiras, algumas focadas para a questão eleitoral, como partidos políticos mais transparentes, o combate restrito à corrupção, e outras voltadas para o social, como, por exemplo, a educação básica de qualidade como principal ponte de acesso às iguais oportunidades para todos os cidadãos brasileiros. Nós acreditamos que a educação precisa ser prioridade em qualquer projeto político. E aí nós vemos a atuação da Tabata Amaral lá na Câmara dos Deputados, defendendo incisivamente a educação básica de qualidade, defendendo o Fundeb, defendendo o posicionamento do ministro, né, que inclusive ela foi uma das principais responsáveis pela demissão do ministro Vélez, que estava à frente do Ministério da Educação. E são diversas bandeiras, assim como a Abner falou sobre o desenvolvimento econômico sustentável, né? Temos também voltados para a geração de novas lideranças, né? Renovar os quadros políticos do nosso país, a nível nacional, estadual e municipal. Quais outras bandeiras, Abner? Uma outra bandeira importante que o movimento carrega é o combate à corrupção e aos privilégios políticos, né? A gente sabe que as pessoas deram um recado muito claro nas urnas. Se elas acertaram ou não em suas escolhas, elas deram um recado, né, que querem renovação, que querem uma outra postura dos políticos. Então, o movimento entende que o combate à corrupção ele não tem que ser maquiado, ele tem que ser consistente, ele tem que ser perene, né, e ele tem que ser de fato eficiente. E assim também a questão dos privilégios, né? A gente vê que muitos deputados, a própria Ju já citou aqui que os deputados eleitos pelo Acredito abriram mão de diversos privilégios. E no nosso projeto, né, quando a gente fala de uma construção da próxima Nova Lima, da Nova Lima dos próximos 30 anos, melhor dizendo, a gente não imagina essa construção sem esses valores, o combate aos privilégios e o combate à corrupção. Qual que é o próximo passo do Acredito? O que as pessoas podem... por que as pessoas devem acreditar no Acredito? Para não ficar só no discurso, como tantos outros discursos que existem em nossa cidade. Que não é só os partidos políticos que estão desacreditados. Os movimentos também acabam ficando desacreditados. Com certeza. Principalmente diante de um cenário onde a política está tão desgastada, né? E as pessoas não têm mais referências políticas. Mas eu falo para as pessoas acreditarem pelos exemplos que a gente tem dentro do próprio movimento Acredito, que são os exemplos dos nossos parlamentares, para pesquisarem com muito carinho o mandato do delegado Alessandro Vieira, da Tabata Amaral, do Felipe Rigoni, do Renan Ferreirinha, que eles vão ver sim que há motivos para acreditar, que tem como fazer diferente, que tem como fazer a diferença para a gente resgatar aí uma política bem feita, que é aquela política que é feita com diálogo, sem essa polarização entre esquerda e direita, né? Sem esse discurso que é sempre embasado em tanto ódio e que leva as pessoas a brigarem entre si por causa da política. A política ela é feita para unir pessoas, né? Para buscar soluções. Então eu peço para as pessoas avaliarem com carinho aí o mandato dessas pessoas, para buscarem saber mais sobre o movimento, para conversarem conosco também, porque não é um movimento do Abner, da Ju, do João ou do Pedro. É um movimento que existe para além da gente, para além desses membros que trouxeram o movimento para cá. Para participarem conosco dessa construção coletiva, que é só participando que a gente fortalece a nossa democracia e fortalece também a política do nosso país. Falar em participação, Abner, muita gente está vendo as notícias nos jornais e gostaria de, com certeza, pode estar querendo participar do movimento. Como que faz para quem está nos assistindo e quer participar do movimento junto com vocês?
Perfeito. Gente, para vocês que querem acreditar conosco, nós fizemos um lançamento com todas as nossas redes sociais, inclusive o nosso site. Né? A gente já está com o site no ar, www.movimentoacreditanl.com.br. Lá a pessoa vai encontrar um formulário, uma abinha para ela fazer o seu cadastro. Né? Então ela vai poder se cadastrar, colocar todos os seus dados ali, e a partir dali ela vai ser comunicada sobre os próximos passos do movimento, sobre como ela pode contribuir e sobre qualquer detalhe ou qualquer evento que a gente vai começar a partir de agora a fazer na cidade, ela vai ser informada a partir desse cadastro. Então, repetindo, entra no site www.movimentoacreditanl.com.br e deixa lá o seu cadastro, as suas informações, que a gente vai entrar em contato. Obrigado, Ju. Obrigado, Abner. Nós encerramos o primeiro bloco. No próximo bloco, João Marcelo e Pedro Dornas vai contar um pouco ainda mais sobre o movimento Acredito Nova Lima. Um minuto só. Agora, Nova Lima tem planejamento. A Prefeitura enxugou a máquina para investir no que realmente interessa. A saúde está cada vez melhor. Os atendimentos nas UBSs aumentaram em 159%. A escola em tempo integral está de volta. E o programa Vida Nova de transferência de renda foi ampliado. Porque agora Nova Lima tem planejamento, trabalho e conquistas. Prefeitura de Nova Lima, a cidade que a gente quer. Os imigrantes que ajudaram a construir a cidade de Nova Lima. É uma festa familiar, as músicas são ótimas. Eu trouxe meu netinho de 6 anos, está brincando ali. Nossa, eu tô achando essa experiência maravilhosa, eu adorei, de uma riqueza cultural enorme. Tem música boa, tem intervenções maravilhosas, artísticas e culturais. A comida maravilhosa, eu não sei qual que eu vou escolher. Então eu acho essa feira muito importante para a cidade e para o Brasil em geral. Quando fala em imigrante, fala de portugueses, fala de ingleses, de libaneses, é a origem da nossa música. O que a gente não aprendeu com esse pessoal? Estamos de volta com o Boqueta em Foco, que hoje fala sobre o movimento Acredito Nova Lima. Nesse momento estamos recebendo nesse bloco o João Marcelo e o Pedro Dornas. João Marcelo, antes de chegar até aqui, conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, Fred, estou com 27 anos, né? Tenho uma trajetória até social na cidade, né? Comecei a minha trajetória mesmo na cidade através da ONG Papai Noel Mirim. Né? Hoje eu tenho uma formação toda na área da administração, então eu sou técnico em administração, formado em administração com uma linha de comércio exterior e pós-graduado em administração pública, né? E hoje estou tendo também a oportunidade de servir a nossa cidade enquanto vice-prefeito. É também uma experiência que carrego comigo. E, enfim, eu acho que a minha trajetória, então, e até dizendo como que ela pode contribuir para o movimento, eu acho que ela passa por essas experiências sociais, acadêmicas e também profissionais. E foi candidato a vereador? Fui candidato a vereador aos 20 anos. Né? Foi a primeira vez que eu disputei uma eleição. Teve uma boa votação? Uma boa votação, tive 960 votos. Na época eu fiquei entre os 10 mais votados da cidade, mas por conta do coeficiente 2012? partidário... 2012. Isso, meu partido não atingiu o coeficiente e acabei não sendo eleito. Mas também entendo que tudo tem um momento certo, né? Foi uma enorme experiência, disputar uma eleição sem recurso, com os amigos mesmo, enfim, então é outra experiência de grande valia que eu carrego comigo aí durante minha trajetória. E você, Pedro? Fred, eu sou educador físico, sou professor da Rede Pública Estadual de Ensino aqui de Nova Lima, sou professor no Polivalente, uma escola que eu tenho um carinho imenso, e também sou advogado, especialista em direito público. Tive uma atuação na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, né, 2013 a 2017. Fui diretor, fui secretário e agora eu estou assumindo uma importante função também na gestão do futsal em Minas Gerais. Eu sou vice-presidente da Federação Mineira de Futsal, então nesse último ano
estou com essa tarefa também difícil, mas muito prazerosa de levar o futsal para os 4 cantos de Minas Gerais. Mais, eu acredito, mais ser professor de rede estadual. É uma labuta. Como né? que faz, Pedro, para resolver a questão das escolas estaduais? Olha, o municipal, Fred, desculpa te cortar, além da gente ter uma noção que é muito melhor, a ação da cidade ela é mais palpável, né? E no estado, tem solução? Tem. Eu acho que a solução, até pegando uma das bandeiras nossas do Acredito, né, que é a educação básica de qualidade para todos, ela passa necessariamente por uma questão salarial do profissional de educação, né? E a gente teve uma evolução recente nesse sentido, mas a gente não pode parar por aí, né? Em relação a essa educação transformadora que a gente acredita sobretudo na educação em tempo integral e nessa formação integral do cidadão, não é? E a educação não só conteudista, mas numa educação que forme para a vida, né? Então a gente passa por uma ampliação do currículo, uma ampliação, né, já está uma discussão nacional agora do BNCC, que também é uma questão muito atual, né? E com certeza a participação democrática nas escolas por toda Minas Gerais. Eu acho que esse talvez seja o caminho para a gente mudar o cenário da educação. Dados importantes, por exemplo, alunos de 3º ano do ensino médio saem da escola sem saber o básico de português e matemática, né? Talvez por essa educação não estar ligada a essa nova juventude. Então a educação precisa utilizar os meios tecnológicos, estar mais ligada com essa galerinha que está aí agora, né? É um grupo de pessoas que não faz sentido mais aquele negócio de quadro e giz e professor lá na frente. Eu acho que tem que ser uma educação construída de uma maneira para transformar a sociedade e as realidades do entorno da escola. Esse é o caminho. Tomara que dê certo. João, no primeiro bloco, a Juliana falou um pouquinho sobre a questão dos políticos, né? Das pessoas que saíram do movimento, de partidos diferentes e que ganharam a eleição. Como que é essa questão de você ser eleito numa chapa tradicionalmente rival do PT, no qual o Pedro Dornas é militante? Como que funciona isso no movimento? Olha, no movimento a gente vê isso até com naturalidade, né? A gente entende que Nova Lima viveu nos últimos anos uma história polarizada, de certa forma, né? Com 2 grupos políticos que cada um teve seus erros e acertos, e o nosso movimento, ele reconhece a importância dessa geração que teve para trás, mas também a gente quer abrir espaço para uma nova geração de líderes mesmo. Digo isso até, hoje eu sou o vice-prefeito do Vitor. O Vitor tem uma história muito bonita com a nossa cidade, uma história de muitas realizações, de conquistas, e o próprio Vitor mesmo reconhece que é necessário abrir espaço para a juventude. E o nosso movimento traz isso, de despertar nessa juventude que o Vitor defende, que outros políticos também defendem, o desejo da participação política, o desejo da transformação social através da participação política. E eu acho que o momento que a gente vive hoje, a gente tem que superar em alguns pontos essa polarização. Essa polarização em alguns momentos ela foi benéfica, mas em outros ela foi ruim, sabe? E nós temos gente de qualidade de todos os lados. E também temos pontos em comuns que são capazes de nos unir, como é o caso do movimento Acredito. Então eu particularmente vejo com naturalidade, eu acho que é um momento que não só Nova Lima, mas que o país vive e que nós, enquanto cidadãos que queremos o melhor para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, precisamos verdadeiramente nos unir acima de qualquer questão partidária por bandeiras que nós nos identificamos, como é o caso do movimento Acredito. Então, com essa tranquilidade, que eu sei que eu, ao lado do Pedro, ao lado do Abner, ao lado da Juliana e ao lado de outras lideranças que nossa cidade tem e que, se Deus quiser, vão estar caminhando com a gente, nós vamos ter condição de construir um caminho futuro para a nossa cidade. Como eu disse, respeitando e reconhecendo tudo que nós tivemos de importante, tudo que teve de conquista nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Ô Pedro, e agora o movimento está colocado, né? As pessoas já estão, cada dia que passa, sabendo mais do movimento. Qual é o planejamento que vocês têm? Olha, Fred, a gente tem 3 papéis muito importantes para as próximas horas, vamos dizer assim, né? Para ontem. Nós temos uma necessidade agora de ampliar o movimento, porque é muito simbólico isso ter nascido de nós 4, né? Até pela posição política em que cada um está, né?
e mostra, de certa forma, uma maturidade nossa de querer mostrar essa união. Mas isso não para entre nós. Isso tem que crescer, isso tem que ganhar musculatura para mostrar realmente a força que esse movimento tem que ter. Então a gente vai fazer uma captação de novas lideranças, de novos membros para o grupo Acredito, para o nosso movimento. Em segundo lugar, a gente vai desenvolver uma série de questões pedagógicas, vamos dizer assim, como é que eu posso falar, João? Me ajudar melhor. Promover debates, discussões, até sobre democracia, sobre temas que estão em discussão, seja em nível nacional, municipal, né? Enfim. E que vai de encontro ao primeiro ponto que o Pedro disse de captar novas lideranças. É promover a participação. É ver a democracia como participação. E isso dentro das escolas? Passa pelas escolas. E aí, até aproveitando esse questionamento, é interessante a gente pensar o seguinte. Existe um cenário de muito medo e de muita descrença com a política. E esse cenário de medo e descrença, ela nos dá duas opções. Ou a gente nega a política, ou a gente encara a política. Então, o convite que o movimento vai fazer nessas ações de desenvolvimento de caráter pedagógico mesmo, de criação de conteúdo, é fazer com que os jovens se reinteressem pela política, sobretudo a municipal, porque o nosso movimento ele está inserido aqui dentro de Nova Lima, para discutir os vários pontos, as várias temáticas que estão em evidência, tanto nacionalmente, quanto no cenário estadual, quanto aqui dentro de Nova Lima. E para finalizar, talvez a terceira grande ação que nós vamos ter é a criação de um projeto, porque eu volto a dizer, não se trata de um movimento que para em nós quatro. Então nós temos aí uma série de encontros que vão ser feitos com especialistas de todas as áreas, para que a gente seja capaz de entregar, no mais tardar, em abril de 2020, um projeto para Nova Lima que seja o projeto criado pelo Movimento Acredito, né, como uma alternativa de solução para os conflitos, os problemas que Nova Lima tem. Isso que eu ia te perguntar, João, existe a construção de um projeto para a cidade? Existe. E isso passa O objetivo final é esse? Exatamente. E isso passa por todas essas etapas, de identificar novas lideranças, de promover o debate político, seja ele em nível nacional ou local, para a gente poder construir junto esse projeto. Nós não acreditamos em nenhum salvador da pátria, em nenhum super-herói. Nós não achamos que ninguém é melhor que ninguém, mas a gente tem a certeza de que nós, juntos, aí sim nós temos condição de construir, né, um projeto para a nossa cidade que seja de acordo com o que a nossa população queira, de acordo com o que a nossa população mereça, sobretudo. Esse projeto iniciou-se da ideia e do querer fazer bem de 4 líderes da cidade. Isso só vai ficar na juventude? O movimento não vai atrair pessoas mais velhas? Como é que vai ser essa participação com vocês? Não existe restrição etária. Quando a gente fala renovação, é uma renovação de práticas, princípios e pessoas. Não é? Às vezes essa questão de renovação ela pode estar inicialmente ligada a uma concepção, às vezes errada, de que a renovação só se faz com juventude, mas eu particularmente acredito que a juventude é uma questão de espírito. Né? Então essa renovação ela se faz com pessoas que estejam dispostas a terem novas práticas, superarem a velha política municipal e as práticas que são desgostosas do ponto de vista da boa política. Então quem estiver com esse espírito, eu acho que o lugar certo é o Movimento Acredito. Ok, nós vamos ver agora nós vamos ver o vídeo produzido pelo Movimento Acredito Nova Lima para explicar melhor, ainda mais sobre esse movimento. Não devemos apagar legados e nem condenar de forma irresponsável. É a própria força do tempo que abre espaço para uma nova geração de lideranças. Renovação requer construção, não heroísmos individuais, mas um movimento que dê novo significado à política. Acreditamos em uma política que vá além da polarização radical, que promova o diálogo e busque soluções efetivas. Enquanto uns crescem com o embate, queremos ver o que nos une para além da esquerda e da direita, para além dos rótulos. Acreditamos em uma representação mais participativa e inovadora, que permita maior influência da população no processo legislativo.
Acreditamos em uma economia moderna, verdadeiramente competitiva e em harmonia com o meio ambiente. Que promova o empreendedorismo, o desenvolvimento e a inovação. Acreditamos no combate sem tréguas à corrupção e ao mau uso do dinheiro público. Em uma política que combata privilégios. Acreditamos na educação básica como a principal ponte de acesso às mesmas chances para todos os novalimenses. É a política como instrumento transformador da nossa realidade. Não estamos sozinhos. Fazemos então um convite. Acredite com a gente. Queremos construir nós mesmos a Nova Lima dos próximos 30 anos. Esse vídeo foi produzido pelo Movimento Acredito Nova Lima e está nas redes sociais. Ô Pedro, eu faço para você a mesma pergunta que eu fiz para o João. Você, militante do PT, hoje ao lado do João Marcelo, que faz parte de uma chapa que sempre foi... A polarização sempre ocorreu em Nova Lima entre a chapa que o João faz parte e o PT. Como é que funciona isso? Olha, Fred, eu levo essa questão com uma naturalidade muito grande, até por conhecer o João Marcelo, as suas práticas e o que ele acredita. Mas eu quero dizer para você uma coisa e para todo mundo que eventualmente tenha ache isso uma ambiguidade, né? Enquanto a gente está discutindo Atlético contra Cruzeiro, Fla-Flu, esse revanchismo, a extrema-direita tem se instalado aqui no Brasil e destruído o direito dos trabalhadores, destruído a Previdência Social. E eu acho que está na hora de quem é do bem, de quem tem boas ideias, bons planos, deixar um pouco esse revanchismo de lado, em benefício de um projeto para Nova Lima, de um projeto para o Estado, de um projeto de Brasil que seja capaz de diminuir as desigualdades. Porque enquanto nós estamos discutindo essas coisas secundárias, o Brasil está sendo, de certa forma, perdendo as evoluções que a gente teve nos últimos anos. Ô João, é referente a quem quer participar do projeto, dá outra pincelada a respeito disso? Tem muita gente procurando? Claro, é reforçar o que foi dito pelo Abner no primeiro bloco, né? O nosso canal direto de interação imediato é através das redes sociais e do nosso site. Então no Facebook, no Instagram, é Movimento Acredito NL e o nosso site www.movimentoacredito.nl.com.br. Faça seu cadastro, você se identifica com as nossas bandeiras, vem acreditar, vem construir, vem contribuir junto com a gente, né? Como foi dito aqui, a democracia é a participação e a gente conta com cada um de vocês para construirmos esse futuro de mãos dadas juntos. Eu iria encerrar o programa, mas eu quero fechar a pergunta para vocês dois. Já tem 5, 6 dias que vocês divulgaram para toda a cidade o movimento de vocês. Valeu a pena, João? Tá valendo a pena? Eu já recebi essa pergunta antes daqui do programa e respondo com as mesmas palavras, sem dúvida nenhuma. É ter a convicção, como eu disse, de que nós juntos somos mais fortes do que nós separados. E por isso mesmo a gente reforça esse convite para outras pessoas. Então, não tenho dúvidas de que nós fizemos a escolha correta. A repercussão foi melhor do que você achava? Foi muito boa, Fred. E eu acho que é um projeto muito desafiador e que talvez nem nós mesmos tínhamos a consciência de que seria tão grande, tão forte e que chacoalharia tanto a política de Nova Lima. Então, só das pessoas voltarem o olhar para a política, iniciarem discussões extremamente relevantes, que sejam em redes sociais, para nós com certeza já valeu a pena. Ok, obrigado João, obrigado Pedro, obrigado a Juliana e ao Abner, obrigado a você de casa. E semana que vem estamos de volta, Banqueta em Foco agora, nova temporada. Até a próxima semana, um grande abraço.